Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu vou fazer breves comentários da última escola bíblica da Igreja Cristã Maranata, do dia 12 de novembro de 2023. Espero ser breve, vou apenas nos pontos que eu acho que vale a pena fazer um comentário, tá bom? Porque se for comentar toda a EBD é muita coisa. Bom, mas então vamos lá. Inicialmente, Deuti ele ficou muito lisonjeado porque uma criança disse, ao responder aquelas perguntinhas ensaiadas, disse que ele era o melhor pastor do mundo. Bom, eu quero fazer um desafio a você a conhecer um pastor de verdade, tá certo? Faça uma visita a uma igreja que pregue o Evangelho de Jesus e que tenha um pastor comprometido com o Evangelho, só para que você possa perceber a diferença, tá bom? Mas enfim, Gedeuti ficou muito feliz porque ele gosta muito desse tipo de elogio. E depois, então, ele disse o seguinte, que houve um recorde, nessa semana passada, um recorde de respostas, né, para aquelas perguntas que ele faz na EBD. Meus irmãos, você que é da Maranata, você sabe como são feitas essas respostas, não é? A pressão que as pessoas recebem e muitas vezes a desonestidade com que estes números são levados, essas informações são levadas para a Gedeuti, com CPFs de pessoas que não estão mais na igreja, com CPFs até de crianças, com muita pressão sobre os membros. Acho que não é necessário mais que eu fale sobre isso, nós já falamos diversas vezes, e se você acha que isso é certo, apenas para poder mostrar um número para as pessoas, tá tudo bem, ok? E aí depois ele volta a lavar roupa suja no YouTube, então ele vai, em vez dele ligar para os pastores, para as igrejas que não estão fazendo aquilo que ele gostaria que fizessem, que não estão atendendo às suas expectativas, então ele vai expor publicamente essas igrejas e esses pastores, e ele faz referência aqui à Espanha, a alguns países da África, ele diz, né? Faz até uma referência a Angola, e, enfim, expõe mais uma vez os pastores, as igrejas. Já falei sobre isso, inclusive na EBD passada, mas Gedeuti, ele acha que isso é importante, expor as pessoas publicamente. Então, fazer o quê, né? Se você está aí é porque você aceita isso. Ele diz também que as mensagens que eles trazem enriquecem. E eu concordo com ele, enriquecem mesmo. Muita gente ficou rica. Muita gente ficou rica com a igreja, né? Então vamos lá. E depois ele vai dizer o seguinte, que eles já tinham chegado até o capítulo 7 Cantares, mas que como havia muitos grupos de pessoas novas chegando na igreja, interessadas no estudo de Cantares, então foi por isso que eles voltaram para o capítulo 1 e já tem 1 ano e meio que Gedeuti não passa do livro de Cantares. O livro de Cantares tem 1 ano e meio, ele começou em julho de 2022, está até hoje macetando isso, e que é mais curioso que mais para frente ele vai criticar as outras igrejas que ele chama de religião, dizendo que elas são repetitivas. E vejam, ele não consegue enxergar aquilo que ele está fazendo, tá certo? E outra coisa que eu queria só comentar com vocês, meus irmãos, vocês acreditam realmente que tem muitos grupos novos de pessoas chegando na igreja interessados neste ensino de Cantares? Fale com toda sinceridade, você acredita nisso? Bom, uma outra coisa também que é importante que eu chame a sua atenção aqui é o seguinte: ele voltou para o capítulo 1 e ele diz que é porque estão chegando grupos novos de pessoas. Agora vejam, essas mensagens sobre estes estudos, que ele chama de estudos, dos primeiros capítulos até onde ele estava, não estavam no YouTube, não estavam gravadas. As pessoas que perderam, eles não poderiam simplesmente, olha, volta lá, assiste os vídeos das EBDs do dia tal ou dia tal, que você vai então entender, e nós vamos continuar aqui do ponto que nós estamos, não vamos voltar, porque isso tudo está gravado. Ora, se está gravado, então por que ele tem que fazer novamente? É uma pergunta que eu faço para você, tá bom? Mas vamos lá. Depois ele vai falar de texto e contexto. Ele vai dizer o seguinte, que texto e contexto para a religião é uma coisa, mas para eles é uma coisa diferente. Ele vai dar uma definição de contexto aqui que eu não posso concordar, por mais que
eu não seja também um especialista em absolutamente nada, mas até onde eu sei, vou compartilhar com vocês, o contexto ele diz respeito. Por exemplo, eu tenho um texto que foi escrito há 3.000 anos, que foi escrito em uma determinada circunstância, que foi escrito por uma determinada pessoa, que tinha um determinado propósito. Então, eu tenho as circunstâncias naquele momento. Então, quando eu examino um texto, e eu estou falando de contexto, eu estou falando do contexto em que aquele texto foi escrito, e não em um contexto futuro. Porque Gedeuti ele diz o seguinte, que para nós, ele disse o seguinte, vou repetir as palavras dele aqui, ó. Então você pegou o texto e contexto. Onde está a diferença daquilo que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando um texto que está lá há 3.000 anos escrito, está no livro de Cantares, trazendo para um contexto que é o tempo em que nós estamos vivendo. Então vejam bem, ele chama de contexto a aplicação que ele dá de palavras que foram escritas no passado. Então, que ele não contextualizou naquele passado, e agora, então, ele quer pegar aquelas palavras e dar a significação que ele quiser para o presente. Meus irmãos, me perdoem, mas isso não é contexto, tá certo? Não é contexto. Como eu falei para você ter um contexto, você tem que saber o quê? Do tempo em que o texto foi escrito, quais eram as circunstâncias, por quem ele foi escrito, para quem foi escrito, qual era o propósito para o qual foi escrito. Então, enfim, são essas coisas. Então, Gedeuti não tem nenhum compromisso, nem mesmo com a significação das palavras. Mas, enfim, né? Ele pode falar o que ele quiser, porque ele é a própria revelação de Deus, e você tem que acreditar que tudo que ele fala é verdade, não é? Mas vamos lá, eu vou passando aqui rapidamente. Gedeuti ele faz um comentário aqui, onde ele ainda está chamando a atenção dos pastores. Ele diz o seguinte: chamamos a atenção de grupos ou de igrejas que estão se descuidando nisso. Uma igreja que deixou de responder esse questionário da semana passada ela perdeu muito, e isso aí nós temos quase que não podemos dizer que é um fracasso e que interrompe o caminhar da igreja, por menor que ela seja. São 10 pessoas, então ele está dizendo o seguinte: que uma igreja que o pastor não ligou o satélite ou não participou com aquelas respostas que eles têm que mandar, então isso foi um fracasso. Ele perdeu muito porque ele não fez isso, tá certo? Então o que me parece que Gedeuti não está preocupado não é com se as pessoas vão aprender ou não vão aprender. Ele está preocupado com o número, né, para ele dizer que teve um recorde, e ele está preocupado com o engajamento das pessoas. Ele quer manter as pessoas engajadas ali nesse método que ele criou para poder não deixar com que as pessoas visitem outras igrejas, aprendam de uma outra forma, eles fiquem totalmente dedicados àquilo ali. É a impressão que eu tenho, tá bom? Mas você pode pensar diferente, não tem problema nenhum. Vejam só, depois ainda nessa mesma introdução vocês conhecem aquele ditado que diz: a porta da rua é a serventia da casa? Então ele vai fazer esta referência, em outras palavras, é claro, para os pastores que não estão atendendo às suas expectativas. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você não fizer aquilo que eu estou dizendo, olha, por que você não vai embora? Então ele diz isso para os pastores, e eu fico pensando, o que um pastor desse ainda está fazendo aí na Igreja Maranata? Acha que vai melhorar? É isso? Acha que a idade de Gedeuti, a situação de saúde dele, então, está perto então das coisas mudarem? Acredito que não, tá bom? Até porque eu conheço o sucessor hereditário de Gedeuti, não acredito que vai haver melhoras não, tá bom? Mas, enfim, eu acho o seguinte: mesmo que eu tivesse qualquer expectativa de melhora, eu não iria admitir um desrespeito desse tamanho, né? Mas é lógico, nem todas as pessoas se dão ao respeito, né? Então tem pessoas que aceitam algumas coisas que nós não aceitaríamos, tudo bem? Então vamos lá, a porta da casa é a serventia da rua para você, pastor, né? Por que você não vai embora? E aí ele diz o seguinte, olha só uma frase bem interessante que ele disse aqui no final, olha só: há um cristianismo aí de repetição, não é de estoicismo, só história, letrismos, então só letra. Então ele fala do cristianismo de repetição no mesmo momento, logo após ele mesmo ter dito que está repetindo o que ele
ensinou, já tem 1 ano e meio que ele está ensinando e está repetindo as mesmas coisas. E ele vai falar que o cristianismo é um cristianismo de repetição. E o que ele está fazendo não é repetição? Vejam só que coisa interessante. Mas vejam só a frase dele, né? Há um cristianismo aí de repetição, não é? De estoicismo, só história, letrismo, então só letra. Meus irmãos, essa frase dele sequer faz sentido algum, né? O que ele quis dizer com estoicismo? O cristianismo do estoicismo? O estoicismo é da filosofia, entendeu? Não é da. Os estoicos, eles eram filósofos, eles não eram religiosos. Não entendi. Não dá para entender. Cristianismo de estoicismo, só de história? Que história? História da Bíblia? Que história final é essa que ele está se referindo? Uai, o cristianismo não tem história? Não precisa de história? Né? Aí ele diz letrismo, não precisa de letra? É porque a letra mata. Ah, sim, é verdade. A letra mata e só aquilo que Deus te ensina é que vai te dar alguma vida. Enfim, meus irmãos, não faz sentido para mim. As coisas que ele fala, para mim, são emboladas, são feitas para não entender e ele fica soltando um monte de palavras para te impressionar, é o que me parece. Depois ele inicia um ataque aos teólogos, né? Não só aos teólogos, mas ele dirige a artilharia dele também a Calvino. Ele tem realmente um problema com Calvino. Ele vai dizer o seguinte: Calvino, há 500 anos atrás, era um servo de Deus, teve uma experiência com o Senhor, como todos os servos, escreveu alguma coisa, fez uma composição de sua experiência 500 anos atrás, estava bem, estava distante, enfim, blá, 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 blá. E ele diz o seguinte: ele não cria, ele não pregou sobre dons espirituais, ele não pregou sobre batismo com o Espírito Santo, ele não pregou sobre ministério, sobre igreja e sobre mistérios, e sobre a igreja e os ministérios, perdão. Não era a função dele. Meus irmãos, Gedeuti, ele é lógico, né? Ele quer dizer que aquilo que ele está ensinando, que não está na Bíblia, é o que é importante. Ora, Calvino, ele ensinou aquilo que ele realmente estudou e ele fez um estudo sistematizado. Você pode não gostar de Calvino, como eu também não concordo com tudo o que aconteceu ao longo da história e sobre a forma que algumas coisas foram registradas, mas eu tenho que admitir que Calvino fez um estudo teológico muito denso, muito coerente e com muito sentido e completo também, tá certo? Então não era essas coisas jogadas aí de Gedeuti, não, tá certo? Você pode até não gostar e talvez por isso Gedeuti, como ele veio de uma igreja que era calvinista, então ele adora mesmo atacar a presbiteriana, o calvinismo, até porque ele sabe que muitas pessoas estão deixando a Maranata para ir para igrejas presbiterianas, fazendo um caminho de volta. Então isso deve deixar ele um pouquinho chateado. Mas enfim, tá certo? Eu vou pular aqui, ele criticou bastante os teólogos, criticou Calvino, disse que depois os teólogos de Cambridge e tal, aí rejeitaram tudo aquilo que Calvino tinha ensinado. Vejam bem, meus irmãos, eu acho isso, de certa forma, muito irresponsável, a forma que Gedeuti faz as coisas. Ele fica fazendo menções genéricas, como se todas as pessoas, e todos os pastores, e todos os teólogos, e todos os calvinistas, todos eles se encaixassem nas definições dele. Seria muito importante que Gedeuti ele dissesse assim: olha, calvinismo, então tem este estudo aqui que eles fizeram, e mostre o que foi o estudo e faça o contraponto, explique, não simplesmente fique falando desta forma. Vejam bem, nós estamos aqui fazendo a nossa crítica, mas nós estamos dizendo o que foi que Gedeuti disse, porque nós não concordamos com ele, como é que nós entendemos, na medida do possível nós trazemos o nosso entendimento também. Agora, esse negócio de ficar fazendo citações genéricas sem dizer nomes é uma coisa muito covarde. E eu vejo isso não só nos membros e pastores da Igreja Maranata, mas eu vejo isso inclusive nos pastores que se desligam da Igreja Maranata e eles continuam com este mesmo hábito de fazer discurso de indiretas, eles têm medo de dizer nomes. Então eles não falam as coisas, eles não dizem nome, porque há igrejas, porque então as seitas e tal. Diga o que é, quem disse, quando disse. Explique e depois faça o contraponto. Explique por que é que você não concorda. Você está com medo de quê? Entendeu? Você precisa se livrar, você precisa se descontaminar, você precisa ser liberto deste espírito de covardia. Me perdoem, irmãos, mas é um espírito de covardia.
Gedeuti, ele é muito covarde quando ele faz referência às pessoas e ele não diz o nome nem para a pessoa se defender ou nem para poder deixar com que as pessoas vão lá conferir se o fulano disse aquilo mesmo, né? E se foi dito da forma como ele falou. Uma vez eu mostrei para vocês que ele pegou um monte de reportagens aqui, aí eu fui lá e fui conferir as reportagens e as reportagens não diziam aquilo que ele falava. Então, é por isso que é importante você dizer, falar de alguém ou falar de alguma doutrina que alguém está defendendo, mas dizer o nome, o que ele disse e deixar que as pessoas confiram. Isso sim é responsável. Fazer diferente eu acho um ato muito covarde. Eu acho que Gedeuti, nesse ponto, ele é desqualificado. Ele é desqualificado como um professor, porque isso não é ensino, né? Ele é desqualificado como pastor, apesar da criança dizer que ele é o melhor pastor do mundo, ele é desqualificado como pastor porque ele ensina contra a misericórdia, eu vou mostrar isso mais abaixo, ensina contra a misericórdia, não tem misericórdia, e da forma como ele também apresenta os dons espirituais, ele também é desqualificado até mesmo como uma pessoa que se diz servo de Deus, cristão, não sei, né? Eu acho sim que não é qualificado pelas coisas que ele diz, pelas coisas que ele fala e pelas coisas que ele faz, tá certo? Eu vou mostrar um pouquinho mais adiante sobre a questão do socorro, né? Da ação social, que é a referência que ele faz à ação social. Mas vejam, do ponto de vista espiritual, eu digo que ele é desqualificado como pastor e o que ele ensina também, porque ele tem uma teoria que é bastante interessante, onde ele diz o seguinte: a igreja ela é governada pelos dons espirituais, exceto eu que estou no governo. Então ele diz o seguinte: todas as pessoas abaixo de mim são governadas pelo dom espiritual, que eu concorde com ele. Agora, eu fico de fora, ele diz. Então, o ministério está acima dos dons. É para exatamente justificar ele ficar de fora. Então, todas as pessoas têm que obedecer cegamente a tudo aquilo que ele disser foi um dom espiritual, menos ele. Menos ele. Ele fica de fora. Então, como é que ele quer dizer que a igreja é governada pelos dons espirituais e ele não? Que governo é esse que está acima dos dons espirituais? Se os dons espirituais é uma coisa inquestionável de Deus, tem que valer para todo mundo, inclusive para ele. Mas, curiosamente, ele se coloca de fora. Eu acho isso incrível, tá certo? Se você não consegue perceber isso, talvez precise prestar um pouquinho mais de atenção. Mas vamos lá, né? Uma coisa que eu achei assim que foi uma situação que de certo modo eu considero como uma hipocrisia. É o seguinte: ele disse o seguinte, depois de fazer uma crítica grande ao cristianismo, à religião e a Calvino, e ele incluiu Lutero, ele incluiu a Igreja Católica, ele criticou, depois ele disse o seguinte: não temos aqui interesse nenhum em desfazer o que está sendo pregado aí pelos chamados cristãos protestantes. Ora, vejam bem, ele acabou de desqualificar os outros e diz que não tem interesse em desfazer o que os outros estão fazendo. É só o interesse que ele tem, é de desqualificar os outros para que ele, com a igreja dele, com a seita dele, pareça então ser superior, né? Mas então ele diz o seguinte, né? Aqui neste ponto ele diz que a Igreja Católica, né, Lutero, então, ele fez a reforma e depois o protestantismo caiu nos mesmos erros que a Igreja Católica, porque a Igreja Católica era idólatra e hoje, então, os cristãos, os protestantes, aqueles que vieram depois da reforma, são também, de certo modo, idólatras. Ele quis dizer aqui que são a idolatria que volta agora pelos movimentos chamados até espirituais. Vejam, eu não estou querendo especificar tanto assim. Mas vejam só, eu posso dizer sim que hoje há uma idolatria institucional. Pessoas que defendem placas de igreja em vez de defender a palavra de Deus, em vez de defender Jesus. Vejam bem, quando nós trazemos aqui as informações, as pessoas nos atacam pessoalmente. Eles não querem atacar os nossos argumentos. Eles querem nos atacar como pessoas. Eles querem defender a placa da igreja. Vejam bem,
o certo é que você defenda Jesus Cristo, né, o seu Salvador, o que ele diz, defenda a palavra dele. Se a gente está falando alguma coisa que é contra a palavra de Jesus, então levante-se, defenda, né? Coloque-se para poder dizer o seguinte: não, a palavra de Jesus ela tem que prevalecer. Agora, o que a gente vê são as pessoas defendendo a placa da igreja. Isso, para mim, é um tipo de idolatria. Mas vamos em frente. Depois ele passou um pouquinho aqui para a teologia do medo. Eu vou pular essa parte, porque vocês conhecem bem. A porta está fechando, né? E aí ele, inclusive, ele chegou a fazer uma menção aqui que é para poder dizer que só a Igreja Maranata vai ser salva e que todos os outros grupos não serão arrebatados. Porque ele diz o seguinte: ele diz que as pessoas que hoje querem ouvir pregação, então pregação para ele é uma coisa assim que é como se não fosse bíblica. Pregar textos bíblicos para ele é uma coisa que é desnecessário, né? O importante é que você ouça o que ele tem a dizer sobre cantares. Tá bom, eu vou ler aqui um trechinho aqui do que ele falou para ficar mais claro. Então, quem ouvir, vai ouvir. Quem não quiser ouvir, e o que é que o Espírito diz? Assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você não tem ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo? Vai ouvir o quê? O pregador que está pregando? Então, quer dizer, você vai ouvir pregação, né? Como se os pregadores não estivessem pregando a palavra de Deus. É o que ele dá a entender. Vai ouvir o quê? Ele diz, o grande líder que está pregando? É isso? Se o seu ouvido está para isso, meu amigo, pode ter a certeza que você não vai ouvir o toque da trombeta. Ou seja, se você estiver ouvindo os pregadores da palavra de Deus que não são da Igreja Maranata, você não vai ouvir o toque da trombeta. Isso significa que você não vai ser arrebatado, que você não vai ser salvo. Mais uma vez aqui é a expressão do exclusivismo que é próprio das seitas religiosas. É insinuar que todos os outros grupos, todas as outras pessoas, todos os outros pastores não serão salvos. E você tenha a certeza de que a salvação ela está só aqui. Se você ouvir o que os outros estão dizendo, você tenha a certeza, ele falou, você não vai ser salvo. Tá certo? E aí depois ele diz o seguinte, né? Fala um pouquinho aqui da filosofia, eu vou até pular, porque já falamos tanto sobre isso, não é? Mas vamos lá. Ele falou uma coisa bastante interessante aqui. Vejam só o que ele disse. A vida que nós estamos pregando. Não estamos preocupados. Vou repetir. Não estamos preocupados em encher igrejas. Não. Nós estamos preocupados em que o céu esteja povoado de vidas salvas por Jesus Cristo. Não é o que me parece, tá certo? A preocupação com números que ele demonstra, inclusive até virtuais, né? Ele tem muita preocupação com esse número virtual, mas ele diz que ele está preocupado com povoar o céu. Então eu acho que ele deveria pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque só o Evangelho de Jesus Cristo leva o homem à eternidade, não essas revelações além da letra, não. Os irmãos me perdoem, mas isso é uma verdade que um dia você vai ter que encarar, tá certo? Depois ele diz o seguinte, que a religião da pregação e da repetição, né? Olha só, mesmo ele tendo falado que estava repetindo os mesmos assuntos de Cantares, voltando atrás, aqui está 1 ano e meio em Cantares, ele diz o seguinte: se não é isso que você quer, meu amigo, você quer religião, então você vai para a sua religião. É para ouvir todo dia a mesma coisa? O que o fulano é a ovelhinha perdida, porque no outro dia é a mulher que tem um fluxo sanguíneo, e no outro dia você vai ouvir um monte de coisas. Então vejam bem, ele pega aqui textos que são textos da palavra de Deus, que são passagens de Jesus Cristo, né? Vejam o texto da ovelha perdida, que ele fala que é das 99 ovelhas, né? Da preocupação para que ninguém se perca, né? Então você veja que são textos que são muito usados na evangelização, inclusive, né? Inclusive para o resgate de pessoas desgarradas. E a mulher do fluxo sanguíneo não encontrou recursos no mundo, mas Jesus foi a salvação para a vida dela. Vejam, são textos bíblicos, são pregados inclusive na Maranata. E ele está criticando isso. E de certo modo ele está debochando disso, como se isso fosse alguma coisa sem importância. Depois vejam só que coisa interessante. Ele vai falar aqui do Japão. Ele diz que para você ir para o Japão, você tem que saber falar japonês. E aí ele fala uma coisa que é bem assim, sem sentido. Ele diz assim,
Porque se você chegar lá no Japão sem saber falar na japonês, aí você vai perguntar onde é que é o hotel, você não sabe falar. Aí você vai acabar preso. Vejam, meus irmãos, assim, uma coisa assim que não dá nem para comentar, né? Isso não pode ser sério, uma coisa dessa. Mas o que ele estava querendo dizer, e me interessa aqui, é exatamente tentar encontrar o sentido das palavras de Gedeuti. Ele está querendo dizer o seguinte: se você vai para o Japão, você tem que saber falar japonês. E se você quer ir para o céu, você tem que saber, então, a linguagem dos mistérios. Mas que mistérios são esses? Os mistérios são os que são ensinados pela Maranata e não são ensinados pelas outras igrejas. Os mistérios é clamor pelo sangue de Jesus, o mistério é a quarta e quinta medida, o mistério é o quimerismo, o mistério é o arrebatamento na quarta trombeta, o mistério é o livro de Cantares, que virou livro profético. Esses são os mistérios. Então, quer dizer, se você não souber estes mistérios que são ensinados exclusivamente na Maranata, você não pode ir para o céu. Do mesmo jeito, né? O japonês, se você chegar lá no Japão sem saber japonês, você vai ser preso. Então vejam que coisa bem interessante. Para mim faz pouco sentido, mas se você está entendendo alguma coisa aí, irmãos, eu me esforço, tá, para poder entender, até para poder passar para vocês. Depois ele diz que religião é a pior coisa do mundo, que trouxe uma opressão para o mundo. E ele faz uma referência que, obviamente, nós tivemos na Idade Média um tempo em que a igreja ela perseguiu pessoas, muitas pessoas, a própria igreja matou muitas pessoas, não só, né, no período da Igreja Católica, mas mesmo depois da Reforma, pessoas em nome de Deus, até mesmo vindos desta reforma, também perseguiram e levaram muitas pessoas à morte. Nós sabemos disso, tá certo? Mas acontece que isso foi uma coisa bem do passado. E ele vai dizer o seguinte, ele diz o seguinte: a violência não estava no mundo, não estava nas guerras, não. A violência está dentro das religiões. Então, ou seja, um absoluto desconhecimento da história. Se ele lesse, conhecesse um pouco da história mundial, ele não falava uma bobagem dessa. Oh, irmãos, me perdoem, né? Escapou aqui. Mas eu entendo isso como uma coisa totalmente sem sentido, né? Teve a história mundial, você tem aí a partir de um ponto aí sempre uma interferência religiosa. Teve momentos em que a igreja ela tinha tanto poder quanto o rei, enfim. Então tem igreja e tem o Estado muitas vezes caminhando até às vezes unidos, às vezes, né, lutando uns contra os outros. Mas o que acontece é o seguinte, que a violência ela não era da igreja. A violência ela partia de líderes que não seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo, tá certo? Porque Jesus Cristo não deixou nenhum exemplo desse para provocar a violência. Isso aconteceu de fato. Então ele diz o seguinte, que a violência não estava no mundo, mas não estava nas guerras, estava dentro das religiões, como o nome de Deus. E eu falei aqui, então, você tem a contribuição da religião, mas não era só religião, você tem, né, muita guerra ao longo da história, que muitas delas nem nada tinha de religião, eram outras coisas, tá certo? Mas vamos lá. E aí ele diz assim, é por isso que o mundo está rejeitando a Deus, o Criador. Não, não é por isso que o mundo está rejeitando a Deus hoje. Hoje o mundo está rejeitando a igreja por conta de tanta gente roubando, por conta de tanta gente explorando os outros. É por isso, por conta de tanta hipocrisia, por conta de tanta maldade, por conta de uma igreja que não socorre ninguém, por conta de uma igreja que não é humilde, por conta de uma igreja que é soberba, que é arrogante, por conta de uma igreja que não se parece nada com Jesus e por conta de líderes que roubam, tá certo? Então, as pessoas elas acessam a internet ou elas têm notícias de líderes roubando, sendo presos, e isso escandaliza. Então essas coisas sim trazem escândalo e isso sim faz com que as pessoas rejeitem até mesmo a Deus. Eu, por exemplo, agora dando um exemplo do que eu conheço muitos filhos de pastores que não querem nem saber de igreja nenhuma por conta daquilo que eles presenciaram dentro das suas próprias casas e do relacionamento que tiveram com seus pais pastores. Então, acredito que ele está mudando muito a coisa, levou o problema das igrejas, né, das pessoas rejeitarem a igreja hoje lá para a Idade Média, né, a questão hoje é diferente, né? Então, mas vamos lá. Agora ele traz de volta, né,
a questão de um evangelho egoísta. E por isso eu até digo que ele é desqualificado até mesmo como cristão, um líder cristão. Porque, vejam só, ele vai falar que evangelho não é o que está acontecendo aí, e ele faz uma crítica muito interessante. Ele diz: a Maranata é um grito, é um aviso, é um sinal. É dizer aqui, ó, estamos falando nisso, neste momento, está te interessando nisso? Não está te interessando? E isso mesmo não está te interessando? É isso mesmo, continua dentro da sua religião. Então é a partir daqui que ele vai atacar a religião. Continua dentro da sua religião. O que é a religião? A religião são as outras igrejas, que não são Maranata. Então, continua dentro da sua religião, ouvindo tudo o que não tem necessidade nenhuma. Presentes, matriculados 5, ausentes 8, quem chegou, quantos visitantes você trouxe, uma caixa de bombom. Irmãos, essas são as palavras dele. O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma crítica ao tempo em que ele era da igreja presbiteriana e que lá havia um interesse das pessoas em ter uma escola bíblica e ter um controle das pessoas que estavam participando ou não. E ele está debochando disso. Mas vejam que coisa interessante. O que é que ele está fazendo com as pessoas que não estão mandando as participações? Ele está lá. Ausentes, São Paulo. Ausentes, Minas Gerais. Ausentes, Estados Unidos. Ele está fazendo a mesma coisa que ele está criticando. O problema é que ele não consegue enxergar nele aquilo que ele está criticando nos outros. É bem interessante isso, não é? Ele usa essa brincadeirinha há muito tempo e não percebe que ele está fazendo a mesma coisa. Inclusive até mandando embora quem, os ausentes. Mas vamos lá, ele diz: meus irmãos, esse o evangelho? É esse o momento disso aí? E as pessoas estão entusiasmadas, levando comida. Aí ele entra nessa história de comida aqui, ó. Olha, um grupo aqui da igreja, da nossa igreja aqui, vai dar comida fazendo marmita. Aí ele vai criticar as igrejas que estão preocupadas com a situação da miséria que nos rodeia, tá certo? De pessoas, muitas vezes sem nenhum amparo e que precisam de um socorro, às vezes nas ruas. E então ele vai não só criticar, mas ele vai debochar das igrejas que estão levando ajuda humanitária para as pessoas. Vejam só que coisa interessante. Meus irmãos, é esse evangelho, é esse o momento disso aí? E as pessoas estão entusiasmadas, levando comida. Olha, um grupo aqui da igreja, da nossa igreja, aqui vai dar comida fazendo marmita. Você pode fazer marmita, pode fazer comida. Isso não leva à eternidade, ou seja, ele está desestimulando as pessoas a serem caridosas, a terem o amor que foi referido por Paulo na sua carta aos Coríntios, no capítulo 13. Então ele está desestimulando o amor e o socorro aqui com essa mensagem. Olha, você pode até fazer isso, mas isso não vai te levar à eternidade. Então, ou seja, para que fazer? Deus, isso não vai melhorar em nada a sua situação diante de Deus, se você socorrer pessoas necessitadas. Então, para que isso? Deixa lá, deixa morrer de fome. Vire as costas, finge que você não está vendo, tá certo? E isso não é da sua conta. Afinal, você é uma pessoa que vai para o céu, Mas e o que está lá precisando? Isso não faz diferença nenhuma, isso não vai te ajudar em nada. Você é um cidadão do céu, você não precisa se importar com mais ninguém. Eu acho muito estranho essa mensagem, tá? Mas vamos lá. E ele diz o seguinte: você está sendo desviado simplesmente e achando que vai para o céu porque você deu uma marmita. O ateu faz isso sem precisar de fazer religião. Duas coisas que eu quero comentar rapidamente com vocês. Primeira coisa, as igrejas cristãs e evangélicas que têm trabalhos sociais de levar um cobertor, de levar uma sopa, e que muitas vezes não estão fazendo isso para colocar em redes sociais. Tem muita gente que está fazendo isso por amor e por misericórdia, não para aparecer na rede social, para atrair gente para a igreja, não. Muita gente está fazendo isso por misericórdia, tá certo? Estas pessoas que estão fazendo isso, procurando ajudar as pessoas que estão em estado de necessidade máxima, assim, eles não estão pregando que é fazendo isso que eles vão para o céu. Pelo menos até onde eu saiba, não. Eles estão fazendo isso porque eles são cristãos genuínos. Porque eles são salvos, eles ajudam, eles têm misericórdia porque são salvos. Eles não exercem misericórdia para serem salvos, é diferente. Eu não ajudo uma pessoa que está aqui morrendo de fome ou de frio
para ser salvo, mas eu ajudo porque eu recebi o Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, que me deu salvação sem eu merecer, que me acolheu, que me amparou, que muitas vezes me tirou de uma situação difícil, e eu aceitei, né, a este Jesus que foi tão bom comigo, e eu estou tão feliz com isso, e eu estou vendo os exemplos que ele me dá, os ensinamentos que ele me deu, os ensinamentos de Paulo, que eu, lógico, eu não posso fechar os meus olhos para a necessidade de outra pessoa. Então vejam, então era o primeiro esclarecimento que eu queria dar. As igrejas que socorrem os outros, elas não fazem isso para ir para o céu. Eles têm a mensagem do Evangelho como ele deve ser, mas fazem isso porque o Evangelho entrou nos seus corações. Agora, outra coisa é a dos ateus. Ele diz o seguinte, olha só o que ele fala aqui dos ateus aqui. O ateu faz isso sem precisar de fazer religião. Pois é. Ele diz, o ateu faz isso, e eu conheço tantos ateus, pessoas extraordinárias de coração bom. É isso? A eternidade é isso aí? Meus irmãos, vejam, ele está dizendo o seguinte, que até ateu, que não tem religião, né, são pessoas boas, são pessoas caridosas, são pessoas sensíveis. Agora, ele, Gedeu Tigueiros, que é um discípulo de Jesus, que é um salvo, um líder religioso que está trazendo uma mensagem de salvação para o mundo, não tem a misericórdia no coração que um ateu tem. Ele não tem a misericórdia, ele está incentivando as pessoas a desprezarem os necessitados com a sua mensagem. Olha, isso não vai te levar para a eternidade, não perca tempo com isso. Mais ou menos isso. Depois ele desconversa, diz, quer fazer, faça, mas não faça com o dinheiro dos dízimos da igreja. Tá bom? Isso não vai te levar para a eternidade mesmo, o que vai levar para a eternidade é a igreja Maranata. Então você faz fazer o seguinte, você quer ajudar o próximo? Você ajude, você dê o seu dinheiro. E ele faz uma brincadeira aqui, que é um deboche que eu acho muito sério, tá certo? Muito sério. Aí ele, vou complementar aqui, ó. Aí você diz, então eu não vou dar comida? Não, você deve dar, né? Você deve dar, que não seja com dinheiro da igreja. Aí ele diz o seguinte, você tem um carro, você acha que tem um pobre que está necessitado? Tira um pneu e dá para cada um, fica com o volante. Então ele diz, então tem um pobre aí que você acha que está precisando? Você tem um carro, você pega um pneu e dá para você, desmonta o carro e fica com o volante. Meus irmãos, que brincadeira de mau gosto, com uma coisa tão séria, com a necessidade das pessoas. Isso é uma coisa muito estranha. Eu não vejo, por isso eu digo e repito, Gedeuti ele é desqualificado como um pastor. Ele não tem qualificação para ser pastor, nenhuma, zero qualificação. Porque um pastor que diz isso, né? Você quer ajudar? Você tem um carro? Então faça, olha só, ajude aí, ó, tira o pneu, um dá pneu pro outro, fica com um volante. Ele diz mais, olha só, é isso que é, não é? Você dá roupa, tire a sua roupa, não é? Não é? Bota um pijama e dá o seu terno aí para o pobrezinho que está no meio da rua. Então, quer dizer, ele já olha para a pessoa, já com uma chacota, é o pobrezinho, né? Quando você faz no diminutivo, você é o pobrezinho que está no meio da rua, tire o seu terno, dê para ele e fique de pijama. Então, quer dizer, faça isso. Agora, não faça com o dinheiro da igreja, porque a igreja, ela, além de não prestar nenhum tipo de assistência social, tá certo? Embora ela tenha imunidade tributária, ela não presta nenhum tipo de assistência social, mas muito pior do que isso, ela se nega até mesmo à assistência fraternal, aos próprios irmãos da igreja, aquelas pessoas que estão entregando dinheiro para a igreja, que estão, né, ajudando com a presença, com as respostas, com a limpeza da igreja, com a limpeza de Manaim, que estão participando, que estão dando a vida, que estão muitas vezes negando as suas famílias para poder estar nesta igreja. Mas se um dia essas pessoas precisarem de um remédio, de um exame, de um socorro, num momento de dificuldade, num momento de desemprego, a igreja vai virar as costas para ela e vai dizer assim para os irmãos da igreja local, se vocês quiserem, vocês ajudem aí, ó, mas não tirem o dinheiro da igreja. Você viu lá o pobrezinho lá que está sem roupa? Dá a sua roupa para ele, mas não faça isso com o dinheiro da igreja, não toque no dinheiro da igreja. Irmãos, eu acho isso bastante interessante. Se isso não toca o seu coração, eu fico pensando aqui, que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão você é? Então, mas vamos lá. Agora aí depois, para completar, aí então ele vai entrar no livro de Cantares, vai dizer o seguinte, olha, tudo está no livro de Cantares, está toda a profecia. Ele vai dar exemplos.
Então, a salvação é individual, porque a liteira de Salomão. Meus irmãos, por favor, né? Isso sim é uma coisa totalmente fora de contexto. Aí, clamor pelo sangue de Jesus. Ele diz, os irmãos responderam. Não dá para entender muito bem, mas o que eu pude deduzir aqui é que ele está, então, dizendo que o clamor pelo sangue de Jesus está demonstrado ali, talvez ali na liteira de Salomão, no vermelho lá do assento, ou quem sabe porque ele diz que é o unguento derramado, e o unguento derramado é o Espírito Santo, e o Espírito Santo na Maranata é sangue. Irmãos, isso é um absurdo, isso é uma aberração. Se você quiser entender de onde é que ele construiu essa doutrina dele, assista o vídeo que nós gravamos no canal Maranata Anátema sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Porque lá eu mostro de onde é que ele tirou essa história de que sangue de Jesus é Espírito Santo. Isso é uma aberração, tá certo? Mas enfim, talvez seja isso aqui. Aí ele diz, batismo com o Espírito Santo é um unguento derramado, que é a preservação do corpo no mundo. Meus irmãos, o unguento derramado, o unguento era perfume. Não era nenhum tipo de composto com formol para conservação. Aqui ele está confundindo as coisas, eu já falei isso em outra oportunidade. Mas é isso aí, tá certo? Não tem a ver com o que ele está ensinando. Ele está, além de tirando do contexto, ele está dando fazendo uma aplicação até mesmo indevida. Né? Aí tem aqui, leva-me tu, pronto, arrebatamento, acabou. Pegou uma palavra lá solta, desconexa, não tem nada a ver, não está no contexto, nada, e diz que é o arrebatamento. E para completar, ele diz que aquela mulher que era no início do capítulo, no capítulo 1, que era a igreja fiel, porque desta mesma mulher depois ela se transforma numa igreja infiel, uma coisa assim que ele nunca explicou como é que pode isso, ele deveria explicar. Mas enfim, que a mulher, o fato da mulher ser morena, ele diz que a mulher é morena, então é porque a igreja é gentílica, que é uma mistura de raças. Meus irmãos, eu já expliquei sobre isso, já falamos, já temos um vídeo sobre isso, mas aqui é apenas para poder fechar este assunto. Vou apenas relembrar. Lá no capítulo 1, esta camponesa, ela fala que ela é queimada de sol. O que é o queimado de sol? Não significa que ela era uma raça misturada com outra. Né? Então era uma pessoa branca que se casou com uma pessoa eu nem sei hoje como é que a gente diz, né? Uma pessoa negra, uma pessoa preta. Então aí nasceu o mulato. Então aí o que acontece? Aí misturou as duas raças, deu uma outra raça miscigenada, né? Mas não, aqui ela não diz ela diz que ela é morena porque ela é queimada do sol por conta do trabalho dela de camponesa. Ela ficava muito tempo exposta ao sol e por isso ela era queimada, estava morena de queimada de sol. O texto diz isso. Então não tem nada a ver com miscigenação. Mas Gedeuti, ele vai dar a aplicação que ele quiser e vai fazer as coisas parecerem aquilo que ele quer que pareça e, enfim, né, muda a Bíblia, coloca coisas que não tem, tira coisas que tem e é assim a escola bíblica da Igreja Cristã Maranata. Bom, esse era o comentário que eu queria fazer, que eu espero que isso possa, pelo menos, levar à sua reflexão. Desejo que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.